Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso encontrão, dessa vez virtual. Subi hoje para o nosso canal no YouTube e eu quero bater um papo com vocês, já que nós não vamos poder estar presentes presencialmente na igreja, então pelo menos eu quero que esta palavra ela entre nos corações de vocês. É fundamental que você internalize essa palavra. É fundamental que você aplique essa palavra na sua vida. É fundamental que você aprenda mais dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra é um dos pilares para o crescimento da igreja, crescimento da rede de jovens, crescimento em células, crescimento da nossa vida espiritual. E eu espero que você possa internalizar essa palavra, que você possa assistir esse vídeo, dar valor a todo o trabalho que o pastor tem de pesquisa, de produção, de conteúdo e de trazer até você uma palavra que vai edificar a sua vida, tá? Então seja bem-vindo ao nosso encontrão Alfa, né, da rede Alfa Jovem. Espero que você possa estar comigo nessa até o final. Eu quero trazer aqui algumas prioridades da nossa semana, ok? Quais são as prioridades da nossa semana? A primeira, oração pela nossa conferência Conectados pela Palavra. Então, essa semana, Semana da Bíblia, semana do dia 13 de dezembro, é a semana da conferência Conectados pela Palavra, em comemoração ao Dia da Bíblia, dia 13. Teremos a nossa conferência, palavras abençoadoras. Então é importante que a rede esteja orando pelo evento, orando pela rede, orando pelas células, trabalhando essa oração para que ela possa ajudar no crescimento, para que Deus possa estar nos abençoando, ok? Segunda prioridade para essa semana e para todas as outras, mas eu gosto de enfatizar isso. É a leitura da palavra, é o estudo da palavra, é o devocional. Isso é muito importante para a vida do jovem. Não interessa se você participa de algum ministério, não interessa se você é líder de célula, não interessa se você exerce alguma coisa, algum ministério, alguma atividade na igreja. Se você não fizer a leitura da palavra, se você não orar, se você não estudar a Bíblia como deve ser estudada, se você não fizer a leitura da palavra como ela deve ser lida, estudada, seu devocional diário, olha, não adianta nada, ministério, atividade, o que você fizer está pautado em cima dessa direção. Não adianta, não adianta. O resto é ativismo, atividade. E atividade não leva ninguém para o céu. Ativismo não leva ninguém para o céu. O que leva você para o céu é uma convicção firme. E essa convicção firme, ela vem sempre pautada na palavra. A convicção, ela vem sempre em cima do estudo, da memorização, da internalização da palavra de Deus. Terceira prioridade que eu gostaria de deixar para você, para nós, é o funcionamento das células. Se você não está inserido em uma célula, procure uma célula. Pastor, eu gostaria de abrir uma célula. Abra uma célula na sua casa. É muito simples, é interessante, é bom, é gostoso, é agradável, produz crescimento, né? Muitas pessoas querem exercer o ministério, sendo que o maior de todos os ministérios está na palma das suas mãos. Primeiro, abrir a porta da sua casa, ou buscar em 2, 3, buscar na casa de alguém ali, uma abertura para que essa pequena igreja nasça ali, essa célula nasça ali. Então, a célula é fundamental, é importante para o crescimento da igreja. Ok? Então a nossa prioridade é o funcionamento das células. As células têm que estar funcionando. Vocês precisam de organizar esse funcionamento da célula. Você precisa se dispor a fazer funcionar a sua célula. Não desmotiva, não perca o foco, não esmoreça,
na visão da sua célula. A sua célula é o seu ministério. Sua célula é o lugar onde você exerce efetivamente seu ministério. Muitas pessoas acham assim, o pastor, ele exerce o ministério pregando no púlpito, mas ele prega no púlpito ali, muitas vezes num domingo, né? Mas aquele efetivamente não é o cerne do ministério. O ministério é tratar, lidar com gente. Ministério pastoral é a lida com as pessoas, é levar a palavra, sim, de Deus até as pessoas. E a melhor forma de se fazer isso é através das células. Então é importante que o funcionamento das células esteja contento. Então, se você é líder de célula, se entusiasme com a sua célula, trabalhe com a sua célula, multiplique a sua célula. Se você ainda não é líder, procure liderar uma célula. Você vai ver que o seu crescimento vai ser assim um salto gigantesco. O maior crescimento na minha vida espiritual, o maior crescimento se deu através das células. Se deu através das células que a gente conduzia, eu e minha esposa. Então, nosso maior crescimento dentro da palavra foi na célula, porque a célula fazia com que eu buscasse a palavra de Deus, estudasse a palavra de Deus, preparasse a palavra de Deus, eu organizava as cadeiras, organizava a TV, organizava o notebook, imprimia as folhas, eu marcava com a galera, a gente marcava o estudo da palavra, tinha toda uma liturgia da célula. Isso é que é legal, isso é que é importante, isso é que é fundamental. Okay? E isso faz com que a gente tenha um crescimento assim fantástico dentro da rede, dentro da igreja. Então, prioridades. Oração pela conferência e oração todos os dias da sua vida, pós-conferência, né? Todos os dias da sua vida. Leitura e estudo da palavra de Deus e funcionamento de uma célula, funcionamento das células. Isso é a prioridade, isso é a nossa prioridade, ok? Vamos falar então desse tema assim fundamental na nossa vida, desse tema que é fundamental dentro da nossa rede, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa, enfim, do casamento, da vida a dois, do relacionamento familiar. Mas aqui eu vou tratar de relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Por quê? Porque eu estou tratando com a rede jovem. E eu estou tratando de jovens que precisam de relacionamentos saudáveis. Hoje, você pode facilmente, manter relacionamentos tóxicos na sua vida. Relacionamentos tóxicos intoxicam a sua alma, matam o seu ser, matam a sua espiritualidade, matam a sua vida com Deus. E relacionamentos saudáveis, eles levam você para mais perto de Deus. Eles tornam você melhor do que você já é. Relacionamentos saudáveis, com gente saudável, com uma galera saudável, que vai fazer com que você tenha uma vida com Deus. Então, larga a mão e deixa quieto relacionamentos tóxicos. E os relacionamentos tóxicos, eles não vêm só do mano a mano ali, do olho no olho. São relacionamentos que vêm através da internet, relacionamentos de WhatsApp, de redes sociais. Cuidado com os relacionamentos tóxicos, relacionamentos que intoxicam. E amplie os relacionamentos saudáveis na sua vida. Porque isso que é o importante. São os relacionamentos saudáveis dentro da igreja que constrói uma igreja saudável. Uma igreja que é tóxica, ela é tóxica porque ela tem gente tóxica. E se ela tem gente tóxica, são essas pessoas que contaminam todo o ambiente. Uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa intoxicada, uma pessoa doente, ela adoece todo o ambiente. Vocês percebem uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Uma pessoa pode infectar 100 pessoas com o Covid-19. Agora imagina isso dentro dos relacionamentos da igreja. Uma pessoa intoxicada pela ira, pelo ódio, pela amargura, pelo ressentimento, pela raiva, pela frustração, ela pode ser um agente toxicológico dentro da igreja. Ela pode intoxicar pessoas, ela pode destruir um ambiente, ela destrói relacionamento, ela destrói uma igreja. Ela intoxica uma igreja. Então é necessário que a gente use a armadura da parte de Deus e vamos acrescentar aqui uma máscara, né?
para que essa pessoa não lance sobre nós o vírus da incredulidade, o vírus da discordância, o vírus da discórdia, o vírus que intoxica minha alma, o vírus que só fala mal do outro, que só repara nos problemas dos outros, que não liga para as pessoas, que cria grupinho, que cria panelinha, que tira o outro, sabe? Pessoas que elas intoxicam, então elas lançam as suas gotículas de elementos tóxicos nos relacionamentos e acabam por destruir toda uma igreja, todos os relacionamentos. São pessoas amarguradas, pessoas... Vocês já viram falar de uma máxima? Aquele que é ferido, fere. Isso é fato. Isso é verdadeiro. Aquele que é ferido, fere. Aquele que está intoxicado, intoxica. Aquele que é doente na alma, ele adoece outras pessoas se ele não buscar a sua cura. Olha o que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, de fraternidade, de relacionamento fraterno, de amizade, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Paulo está considerando aqui que os de Tessalônica, eles já tinham sido ensinados por Deus. Eles já tinham sido instruídos na palavra de que eles precisavam amar uns aos outros, de que eles precisavam caminhar uns com os outros, de que eles precisavam manter um relacionamento saudável para que a igreja pudesse, suportar as adversidades que vêm de lá para cá. Os problemas que as pessoas chegam ao nosso meio. Jovens que chegam com problemas. Problemas na área da sexualidade, que está, desregulada, deturpada. Problemas na área, da promiscuidade. Jovens que não estão conseguindo manter a sua santidade, estão caindo no sexo ilícito. Ou seja, mantendo relações sexuais fora do casamento. Isso é promiscuidade. Você não ganha nada com isso, a não ser, uma vida promíscua, de um relacionamento que, se não der certo, se você não casar, se você não construir uma família, você só foi apenas, então, somente um objeto de uso, um objeto carnal, uma carnalidade, não tem propósito, não tem sentido, Você mantenha a sua santidade. Então, vem jovens lá para cá que já estão nessa situação, ou jovens que vêm de lá para cá adoecidos, com problemas de relacionamento com seus pais, ou com problemas de relacionamento com os outros irmãos, ou que estão intoxicados pelas vibes das tribos de internet, são os roqueiros, são os funkeiros, são os dos carros, são a tribo, mais de outras tribos e coisas e meios e situações. Então, ela vem de lá para cá com toda essa carga. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa criar relacionamentos saudáveis. E ela vem com todas essas dúvidas. E com todas essas perguntas. E muitas vezes com essa ânsia de querer descobrir mais de Deus, o que Deus tem para ela. Então, é nisso que nós importamos. E é isso que nós queremos trabalhar com os relacionamentos saudáveis. E é importante que você atente para o que eu estou falando. Porque se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai perceber que não existe igreja 100% saudável se os irmãos não são 100% saudáveis. Já viu aquelas pessoas que pulam de igreja em igreja e aí na 10ª igreja que ela está, ela percebe que o problema sempre foi com ela e nunca foi com a igreja, porque ela não transformou o lugar que ela estava. Ela intoxicou o lugar que ela estava. E aí ela não se suportou ficar ali. E ela pula de igreja, ela está procurando uma igreja que não existe. Só existe na cabeça dela. E dentro da cabeça dela, ela quer encontrar um lugar que aceite todas as deturpações que o pecado trouxe nela. Porque ela está intoxicada, ela está doente. E o pecado que habita nela a intoxica. E aí ela não consegue enxergar que ela precisa de cura, e que ela precisa mudar, e que ela precisa se transformar. Então o que acontece? Ela fica procurando, uma nova igreja aqui, um pastor legal ali, até o dia que aquele pastor não for legal, até o dia que aquele pastor começar a confrontar o pecado dela. Aí ela pega e quer ir para um outro lugar, porque ali no outro lugar é mais legal, porque tem mais luz, porque tem mais som. Até o dia que aquela igreja começar a confrontar o pecado dela.
Aí ela se sente incomodada. Aí ela vai para outro lugar, não, agora eu quero na internet, porque eu tenho aquele pastor legal de internet. Só que aquele pastor legal de internet não tem relacionamento com você. Aquilo é um vídeo, aquilo é um holograma, aquilo é um vídeo produzido, como eu estou produzido. O pastor não te viu, não te conhece, nem sonha, nem sabe quem você é. As palavras dele são boas para aquele momento, mas ele não conhece você. E você, no dia que você escutar uma mensagem, em que aquela mensagem não bate com aquilo que você pensa, você desliga o computador, muda de canal, procura um outro pastor legal, um outro pastor legalzão. Nunca você vai encontrar um pastor legalzão, 100% legalzão, 100% sabe, que vai o tempo inteiro ser um cara legal. Não, uma hora ele vai ter que confrontar você no pecado. Uma hora ele vai ter que chegar a você, a chamar você para a realidade da vida. Uma hora ele vai ter que tirar você da sua zona de conforto. E aí, é nessa hora que você vai espanar, que você vai falar assim, não é pra mim, eu não quero esse relacionamento aqui. Por quê? Porque você está intoxicado, envenenado. Esse é o problema. Ok? Mas Paulo disse que lá em Tessalônica, os irmãos foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros, então eles cuidavam uns dos outros. Se eu amo, eu cuido. Se eu amo meu irmão, eu cuido dele. Se eu amo meu irmão, eu cuido dele. A gente vem batendo muito duro nisso na época de pandemia. Ora, se eu amo meu irmão, eu não ando sem máscara. Se eu amo meu irmão, eu passo álcool. Se eu amo meu irmão e eu sei que eu estou gripado, eu não vou na igreja. Se eu amo meu irmão e eu sei que ele está frio na fé, eu chego nele e confronto ele em amor. Eu falo, cara, você precisa voltar para a palavra. Se eu amo meu irmão e eu não vejo ele na igreja, eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, eu falo, cara, onde é que você está? Onde é que você está? Cadê você? Você não veio mais na igreja. Ou você sumiu, você não assiste mais nenhuma live. Você, sabe, os relacionamentos são criados baseados também nas lembranças que a gente tem daquelas pessoas que amam a gente. Então quem ama, cuida. Quem ama, cuida do outro. Quem ama, cuida do próximo. Eu amo minha esposa, eu cuido dela. A minha esposa me ama, ela cuida de mim quando eu preciso. Quando eu estou precisando de um abraço, ela me dá um abraço. Quando eu estou precisando de um beijo, ela me dá um beijo. Quando eu estou precisando de palavra, eu busco quem eu tenho um relacionamento de palavra que vai ministrar sobre a minha vida, meu pastor. Então, relacionamentos saudáveis na igreja são extremamente importantes para o crescimento das pessoas, para o seu crescimento, para o crescimento espiritual da sua vida, para que você atinja uma maturidade e cresça cada vez mais. Está me entendendo, jovem? Estão me entendendo? Então, é necessário que você internalize isso, que você busque isso. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para não amar ninguém. Você precisa amar ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a ti mesmo significa que você se importa com o próximo. Porque você foi ensinado por Deus a amar uns aos outros, como os de Tessalônica, que está escrito aí embaixo. Você está lendo, 1 Tessalonicenses 4:9. Mas relacionamentos envolvem lidar com pessoas extremamente difíceis, sabe? Nesse universo de pessoas, você tem pessoas dizendo muitas coisas, eu acho legal, por mim tanto faz, eu não quero mais participar da rede, gente, vocês viram aquela outra igreja, que legal na internet, você viu aquele pastor bacana, você viu não sei o quê, eu não gosto do pastor, eu não gosto da igreja, eu não gosto do irmão, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, nada me satisfaz, porque as pessoas são difíceis. As pessoas são difíceis. Quer ver que eu vou mostrar uma pessoa extremamente difícil, né? Mas antes disso, o que é que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender o seguinte, que lidar com pessoas é difícil mesmo. Lidar com pessoas é mais difícil que existe. Lidar com pessoas é lidar com um mundo de ideias, com um monte de coisas que está na cabeça daquela pessoa que você não sabe. Então, a convivência entre irmãos, entre jovens, entre adolescentes, entre pastor e membro e pastor, entre pai e filho, entre filho e pai, entre marido e esposa, é difícil, mas não é impossível. Então a convivência é uma arte, conviver com o outro é uma arte, conviver sem guerrear é uma arte, e poucas pessoas dominam essa arte, e Deus sabe disso, e nós também sabemos que é difícil lidar com as pessoas. Segunda coisa que eu aprendo, as pessoas contaminadas pelo pecado, elas sofrem as deformidades na sua alma, porque elas estão contaminadas, deformadas, detonadas em diversas áreas de suas vidas.
E no contexto dos relacionamentos, também elas estão com deformidades. Se elas estão deformadas no contexto dos relacionamentos, elas estão deformadas e elas não vão conseguir lidar com essa deformidade na convivência com as pessoas. E por isso elas se tornam difíceis. Porque elas já estão deformadas no seu caráter. Ok? Então, cuidado com as pessoas tóxicas e cuidado com as pessoas que querem deformar o seu caráter. Procure andar com pessoas que vão transformar o seu caráter, melhorar o seu caráter e não deformar o seu caráter. Pessoas contaminadas pela vibe do mundo vão querer deformar o seu caráter, vão querer destruir a sua vida espiritual. Cuidado. Quem é a pessoa mais difícil de lidar? Tem uma aqui, ó, essa é a minha pessoa mais difícil de lidar. Sabe qual é a pessoa mais difícil de lidar? É essa pessoa que fez a selfie de si mesmo. Ou seja, você. Você é a pessoa mais difícil de lidar. Se você aprender a arte do domínio próprio, você começa a melhorar nos aspectos de relacionamento. A pessoa mais difícil de lidar é você mesmo. É você que tem que se olhar no espelho. É você que tem que botar a cara no espelho, olhar para você e dizer assim, o que é que eu preciso mudar? Aonde que eu preciso mudar? Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a transformar a minha vida. Eu fico na igreja se eu construo amizades e relacionamentos. Isso é fato. A gente fica na igreja quando a gente constrói amizades, quando a gente constrói relacionamentos. Porque senão a igreja se torna, a igreja evangélica, o culto se transforma numa missa, sem propósito. Num culto apenas onde eu vou, entro, assisto e saio. Eu não construo amizade, eu não construo relacionamentos, eu não crio koinonia, eu não crio, aqueles mecanismos que me fazem ficar ali. Amizade é importante, amizades saudáveis. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. A amizade é uma ponte para o evangelismo. 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Por isso é importante os relacionamentos. Agora, tome cuidado. A igreja não deve perder ou mudar os seus valores fundamentais. Então, nem todo relacionamento é saudável. Somente aqueles que têm a mensagem de Cristo como pilar. Então, nem todo relacionamento é saudável. Nem todo relacionamento, mesmo dentro da igreja, vai produzir um efeito em você positivo. Por isso, tome cuidado. Por isso, observe e procure os melhores relacionamentos. E você que tem dificuldade no relacionamento, está intoxicado, procure a cura. Procure ajuda. Procure auxílio. Deus vai reconstruir o seu caráter, sua vida, seus relacionamentos. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ok? Qual a importância então de relacionamentos saudáveis para o crescimento da rede alfa e da igreja? A união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ou na versão Nova Almeida atualizada, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Uma casa dividida não prevalece. Mateus 12, 25. Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: todo reino, toda igreja, toda rede, toda casa dividida contra si mesma ficará deserta, ou seja, vai todo mundo embora. Vai ser autodestruída. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A desunião dos irmãos é um gesto de imaturidade e de carnalidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Vamos fugir dos padrões humanos e procurar os padrões celestiais, os padrões de Cristo, os padrões de Deus. Porque fora dos padrões de Deus é imaturidade,
é carnalidade, e isso só desmonta uma rede, desmonta uma igreja, desmonta, traz desunião, desagregação, sabe? Isso é terrível. Então, vamos tomar cuidado, porque fora de Cristo é imaturidade, é carnalidade. Você não pode ser o imaturo da turma, você não pode ser o carnal da turma, você tem que demonstrar maturidade, firmeza, você tem que demonstrar um fortalecimento na sua fé, na sua vida com Deus. Então, desunião entre irmãos, desunião entre os jovens, desunião entre os adolescentes, é puramente imaturidade e carnalidade. Fujam dessas coisas, fujam, sejam maduros. Cresçam, sejam fortes, sejam vívidos, anseiem pela presença de Deus. E eu tenho certeza absoluta que a imaturidade vai embora, que o desvio de caráter vai embora, que a carnalidade vai embora. Vamos crescer em maturidade. E aí nós crescemos na fé, crescemos na rede. Bom, perigos que impedem o relacionamento de pessoas saudáveis e maduras. Primeiro, a imaturidade espiritual, acabei de falar, relacional, psicológica e emocional, que nós falamos aqui em Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, que vocês ficaram com preguiça de ouvir. Quem é que fica com preguiça de ouvir? É quem não vai no culto, é quem não participa das coisas da igreja, é quem não participa de uma vigília, é quem não participa de uma célula, é quem não participa de um discipulado, aquela pessoa que acha que ele só tem que ir na igreja, fazer o que ele faz e ir embora para casa. Então ele não se alimenta, ele não se instrui, ele não se edifica, ele acha que o mundo gira ao redor dele. E tem muita estrelinha, tem muita gente que se acha uma estrela no palco da vida dentro da igreja. Tem gente que se acha muito estrela, tem gente que se acha muito suficiente, muito autossuficiente, porque fez um seminário, porque participa de um ministério, tem 200 anos, porque de repente o cara estudou, fez um curso aqui, um outro ali, vivenciou muita coisa, mas isso não quer dizer nada se a sua vida não demonstrar maturidade espiritual, relacional, psicológica e emocional. Eu tenho muitos líderes por aí em igrejas que o cara se acha o papa das coisas. Tem muitos líderes que se acham o suprassumo das coisas. Que a igreja, se ele sair da igreja, a igreja morre, a igreja acaba, o ministério acaba. Isso é mentira, isso é balela, isso é conversa fiada. Isso é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer, que queria ter um trono como o de Deus. E tem muita gente querendo um trono dentro da igreja. Tem muita gente querendo um trono dentro do ministério. Ministério não é reino, não é trono de ninguém. Ministério pertence ao Senhor. Então, a maturidade mesmo de um líder deve ser cobrada. Deve ser, cobrada em todos os aspectos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, tome cuidado com achismos de achar, eu sou bom demais, eu sou imprescindível, eu sou, sem mim nada podeis fazer. Isso é balela, isso é conversa fiada. Ninguém é insubstituível dentro de um ministério. Quando a gente está falando de salvação é outra coisa, nós estamos falando de relacionamentos, e relacionamentos que produzem, ali uma maturidade espiritual, porque uma igreja humilde, um líder tem que ser humilde, tem que saber o seu lugar, tem que exercer a humildade, tem que aprender a servir as pessoas e não ser servido. Mais importante é aquele que serve, disse Jesus. Eu, com vocês, sou como aquele que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, diz Jesus. Se ele é nosso mestre, ele está falando isso. Nós servimos a igreja, não é a igreja que me serve. Não é a igreja que é meu trampolim. Não é a igreja que é o meu passaporte para fama, para status, para qualquer coisa, irmãos. Não existe isso. Estes são os que têm preguiça de ouvir. Estes são os que têm preguiça de serem discipulados. Resistência. Pois quando já deviam ser mestres, ou seja, já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, ou seja, tempo aqui não significou nada,
tempo de igreja, tempo de ministério, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Novamente ele tem que ficar se reciclando, porque ele não consegue atingir maturidade. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. É velho, mas é criança. Criança birrenta, criança mimada, criança chorona, criança raquítica. É isso que ele é. Dentro do contexto, ele é essa criança. Mimada, birrenta, raquítica, remelenta, teimosa, rebelde, que não aceita o conselho, que não aceita a doutrina, que não aceita ser edificado, que não aceita crescer. Não quer crescer. Tem que tomar cuidado com isso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para quem tem força, para quem tem resistência, para quem tem couro, para quem vai enfrentar as coisas e aguentar e suportar. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, eu queria deixar essa palavra com vocês. Eu queria que vocês realmente refletissem sobre isso, internalizassem isso, trouxessem isso para dentro da vida de vocês, e eu tenho certeza absoluta que nós seremos edificados e transformaremos a rede e conseguiremos construir uma rede sólida, se a gente trabalhar junto nesse sentido, se a gente vivenciar isso juntos. Eu espero que você possa internalizar isso, possa, crescer em maturidade, que os seus relacionamentos sejam saudáveis. Vamos receber as pessoas, vamos atrás dos jovens que estão na igreja, vamos convidá-los a participar das células, vamos pegar os telefones, vamos ligar, vamos convidar, vamos estimular. E você que me ouve e ainda não participa, procure participar, procure se interagir, procure participar de um ministério, participar de uma célula, pelo menos ir na igreja, contribuir de alguma forma com o reino de Deus. Eu tenho certeza absoluta que você vai se tornar um grande evangelista. Convidar os seus amigos, convidar as pessoas que caminham com você, que nunca foram na igreja, ser um evangelista, ser um propagador da palavra. E eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente. Fica aqui o nosso encontrão virtual hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, você pode mandar no meu e-mail, pastor.heverton@gmail.com. Pode me mandar no WhatsApp da rede, no grupo. E ficamos assim por hoje. Até a nossa conferência Conectados pela Palavra, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.